A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, você que está chegando, você, minha irmã, você, meu irmão, para esse momento em que nós vamos falar da palavra de Deus. Neste sábado, a véspera de Domingo de Ramos, estamos preparando aí, estamos entrando na Semana Santa, né? Que maravilha! É a maior semana do ano aonde nós celebramos os mistérios de Cristo entre nós. Maravilha, né? Estamos preparados, né? É isso mesmo, para a honra e glória de Deus. Seja bem-vindo, você, minha irmã, e possamos juntos fazer um momento de oração, louvor a Deus e também refletir sobre a palavra de Deus que a igreja nos apresenta hoje, tá bem? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A você que está comigo aí, você que está chegando, muita alegria e muita paz no seu coração. Estamos nesse final de semana, já nos preparando aí para a Semana Santa, não é verdade? Que começa nesse domingo, para a honra e glória de Deus. Que o teu coração, meu irmão, minha irmã, possa se encher da graça de Deus, para que esse momento, essa semana, seja muito rica de bênção, de cura, de libertação, de experiência de Deus na sua caminhada. Vamos dedicar mesmo, tá bom? Vamos dedicar mais tempo de oração, mais tempo de adoração santíssimo essa semana. Vamos ler a Sagrada Escritura, principalmente ali na paixão, morte de Jesus, ressurreição, não é isso? Aquele momento que Jesus passa depois da agonia no Horto das Oliveiras, né? Até antes um pouquinho, podemos pegar da última ceia, né? Jesus na última ceia, né? No Evangelho de João, lavando os pés dos apóstolos, não é isso? Fazendo a última ceia, indo para o Monte das Oliveiras, lá para o horto, e ali ele passando pela agonia, depois sendo preso, e toda aquela trama que aconteceu para matarem Jesus na cruz. É importante a gente reviver esse momento, ler, meditar, mergulhar nesses momentos. É muito importante, tá bom? Pois bem, vamos pegar a palavra de Deus de hoje? A palavra de Deus de hoje é João capítulo 11, versículos de 41 a 56. 45 a 56, tá bom? De 45 a 56. O que acontece no Evangelho de João? Depois que Jesus saiu lá do Rio Jordão, lembra que ele estava lá no Rio Jordão? Ele foi lá para a casa de Lázaro, né, lá em Betânia, tá bom? Por quê? Chamaram ele lá, porque o irmão delas tinha morrido, Lázaro. Jesus demorou uns dias ainda para chegar lá, Lázaro já estava no túmulo, fazia 4 dias, né? E Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, aquela comoção toda. E aí o que aconteceu? Muitos creram em Jesus, porque ele ressuscitou um morto ali, e uma pessoa muito conhecida, né? Lázaro e a família de Lázaro, na cidadezinha lá, na aldeia de Betânia. Então o evangelho começa a falar dessa situação. Quer ver só? Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e visto o que Jesus fizera, creram neles. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Tem uns fofoqueiros de plantão aí, né? Foi contar para Jesus. Os pontífices e os
fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, como nós vimos, antes Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, houve um burbúrio danado, né, porque Betânia ficava pertinho de Jerusalém. Muitos creram em Jesus, e aí a espalhou, e muitos judeus iam lá só para ver Lázaro vivo, aquele que estava morto, 4 dias morto. E para o judeu, a partir do 3º dia, no 4º dia, já começava a decompor o corpo. Então já estava fedendo. Essa que era a ideia, né? Por isso também que Jesus ressuscita ao 3º dia, porque o corpo dele ainda não estava em decomposição. Nós precisamos entender essas coisas. Pois bem, agora tinha lá os fofoqueiros de plantão, que foi lá falar para os fariseus, para os sacerdotes, o que havia acontecido ali na aldeia de Betânia. Um problema danado, né? Sempre tem uns fofoqueiros de plantão, tem ou não tem? A todo lado tem, né? Infelizmente. Pois bem, né? Porque o fofoqueiro, ele fala a verdade, mas também ele aumenta, né? Inventa, né? Ai, Jesus Cristo. Pois bem, nesse momento já estava chegando próximo o momento de Jesus entregar-se à morte. Então os fariseus se organizaram, os sacerdotes, os pontífices, né, com todo o sinédrio, eles se organizaram para ver o que eles iriam fazer. E aí aparece o papel de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Então ele faz uma profecia da morte de Jesus. Ele precisa morrer por toda a nação. Convém que um só homem morra, né? Porque de um lado eles ficavam com medo dos romanos virem e tomar a nação deles, né? Tinha um acordo entre eles e os romanos em relação à religião e à vida deles no templo. Pois bem, a partir daquele momento eles começam a se organizar como eles vão fazer de forma legal para que Jesus morra. Porque não podiam ir lá pegar Jesus e ir lá matar Jesus. Eles tinham que julgar Jesus, tinha que condenar Jesus. Então tinha que ser uma coisa legal, não é isso? E alguém tinha que entregar Jesus. Eles não podiam lá simplesmente pegar. Alguém tinha que entregar, é ele que está falando, não sei o quê, e testemunhar contra Jesus. Foi o que Judas fez. Ele falou: não, eu entrego eles para vocês. Vocês me dão 30 moedas de prata, eu entrego eles para vocês. Judas levou os soldados lá, entregou Jesus, falou assim: é ele que está aí, né, bulindo com o povo, falando, pregando, é ele. Judas fez esse papel e sumiu.
Aí ele levar Jesus para o Sinédrio. Você entende? Então aquilo que Caifás está falando é, olha, convém que um homem morra por toda a nação. E certamente Jesus morreu, não só pela nação, mas morreu por todos nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos libertar da morte eterna, do pecado e da morte eterna. É fato isso. Não é isso? Então, aquilo que Caifás estava falando, pensando nos probleminhas que eles estavam tendo, na verdade, ele estava falando de algo muito maior. Convém que um homem morra por toda a nação. E certamente foi esta a razão de Jesus entregar a sua vida, dar a sua vida para a nossa salvação. A partir desse momento, Jesus vê que a coisa ficou preta para o lado dele, né? Lá em Jerusalém a coisa está ficando feia, então vamos escapar um pouco, vamos dar mais um tempo, porque ainda não chegou a minha hora. Na verdade é isso. Aí Jesus vai lá para Efraim, foi lá, ficou lá com seus discípulos, numa cidadezinha mais afastada, né? E deixou quieto por um tempo. Mas o povo estava subindo, indo para Jerusalém, indo para Jerusalém. E é subindo mesmo. Eu falei, né, esses dias atrás aí, né? Que de Jericó, Mar Morto ali, Jericó, para Jerusalém tinha tem 1.200 metros de altitude para subir. Então era para subir mesmo. E o povo estava indo lá para Jerusalém antes da Páscoa, um pouco antes da Páscoa, para eles ir no templo, né, fazer o sacrifício, para eles se purificar dos seus pecados, para celebrar a Páscoa judaica da forma que deveria ser feito, né, com a pureza do coração. Então estava muita gente subindo lá. E o pessoal estava acostumado a ir lá em Jerusalém, chegava lá, Jesus estava lá, pregando, fazendo cura, milagre. Então ele estava acostumado. Toda vez que ia lá, vamos lá, porque aquele homem vai estar lá, aquele judeu, aquele Jesus de Nazaré vai estar lá, né? E assim foram o povo lá. Será que ele vai vir? Será que ele está vindo hoje? Será que ele vai vir hoje? Será que ele estará aqui? Que era a vontade do povo. O povo queria ouvir Jesus. O povo queria ver os milagres de Jesus. Eles queriam. Então eles estavam indo em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Mas queria ver Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, cada um de nós, possamos também ficar nessa expectativa de ver Jesus. Ver Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, ver Jesus agora na Semana Santa, no seu martírio, ver Jesus em nossa vida, na vida do irmão, ver Jesus na vida do necessitado, não é isso? Nós precisamos ver Jesus, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, do amor, em um encontro pessoal com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma santa Semana Santa. Muita graça de Deus e muita força para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.